Durante boa parte da tarde, e possivelmente ainda agora, enquanto gravamos este vídeo, o presidente Trump está reunido com sua equipe de segurança nacional e com os generais, como ele mesmo disse mais cedo, tentando decidir o que vem a seguir na guerra com o Irã. Vai haver um acordo negociado ou vamos retomar as operações de combate? Pelas declarações feitas hoje e pelos acontecimentos das últimas 36 horas, parece que estamos voltando a caminhar na direção da guerra. Se existia uma oportunidade, aquela que defendemos desde o início, a chamada teoria de sair de cena, em que se declara vitória e vai embora, essa janela também parece estar se fechando. E mesmo que o presidente Trump, na última semana ou nos últimos 10 dias, junto com alguns de seus apoiadores, tenha deixado escapar comentários e sugestões de que poderíamos simplesmente desistir, que levaria 2 décadas para eles conseguirem, e que poderíamos sair agora e chamar isso de sucesso, essas falas estão ficando de lado, se é que já não desapareceram de vez. E no lugar delas, estão surgindo declarações militares mais barulhentas e dogmáticas, muitas vindas do próprio presidente Trump, como você vai ver a seguir. Nada disso é bom para os Estados Unidos. Os fundamentos não mudaram. Por mais que o presidente Trump queira manipular o mercado de petróleo ou o mercado de ações com os meios que tem, por mais que ele queira falar e fingir o contrário, por mais vezes que diga que tem todas as cartas na mão, ele não tem. E os fundamentos continuam os mesmos. E se o presidente Trump ouvir o grupo que está ali no ouvido dele, dizendo para voltar e terminar o trabalho, isso vai ser catastrófico para nós, para Israel, para o Irã e para grande parte dos nossos aliados no mundo todo. Porque as consequências disso são profundas, muito, muito maiores do que apenas o que acontece lá no Irã. A gente vai falar sobre tudo isso hoje, mas antes vamos dar uma olhada no que o presidente Trump disse mais cedo, quer dizer, hoje de manhã. Ele disse o seguinte: olha, eu tenho todas as cartas na mão, e na verdade o Irã vai ceder. Os líderes deles vão ceder, porque o cessar-fogo continua em vigor. É incrivelmente fraco. Eu chamaria de o mais fraco no momento. Depois de ler aquele monte de lixo que mandaram pra gente, eu nem terminei de ler. Falei, não vou perder meu tempo com isso. Eu diria que é um dos mais fracos agora. Tá respirando por aparelhos. O cessar-fogo em si está por um fio, diz o presidente. E isso é ruim, porque ele provavelmente é a única pessoa que pode romper o cessar-fogo ou decidir quando ele acaba. Sempre existiu a possibilidade de o lado iraniano retomar as hostilidades, mas eu nunca achei que isso fosse provável, porque não é do interesse deles fazer isso. O que interessa a eles é esperar, deixar que os Estados Unidos deem o próximo golpe, o que depois vai lhes dar cobertura política e diplomática no mundo todo, para poderem dizer que só estão reagindo ao que aconteceu. Se eles mesmos tivessem rompido o cessar-fogo, seria muito mais fácil para o resto do mundo condená-los, e por aí vai. Mas ao esperar, o mais provável é que acabem recebendo bastante cobertura, de forma até irônica, por causa das nossas próprias ações aqui nos Estados Unidos. E isso também vai acabar jogando contra nós. Mas olha, o cessar-fogo pode até estar por um fio, mas o lado iraniano não está. Na verdade, eles estão numa posição cada vez mais forte e, como a gente vai ver mais pra frente neste episódio, estão mostrando uma nova confiança. Eles não estão cedendo, não estão desmoronando sob o peso do bloqueio e de todos os bombardeios que aconteceram nos primeiros 40 dias. Pelo contrário, estão ganhando fôlego, estão pegando um segundo fôlego, e mesmo sofrendo muito, e estão, sem dúvida, todos os ataques que fizemos, os impactos econômicos que continuamos tentando impor, a fúria econômica de que o Daniel Davis fala, e esse bloqueio aqui, tudo isso está tendo um impacto real dentro do Irã. Não é algo sem importância, não é pequeno, é grave.
É sério, mas é suportável. E a confiança que eles estão demonstrando, enfrentando toda essa pressão, esse pequeno país contra o enorme poder militar combinado dos Estados Unidos e de Israel, está dando ao povo um sentimento de orgulho por resistir em meio a tanto sofrimento. Eles ainda estão lutando, ainda estão sofrendo, mas estão ganhando confiança. O presidente Trump está tentando impor exatamente o contrário, para que eles percam a confiança, e assim, fiquem mais propensos a ceder aos termos dele. Mas infelizmente, não é isso que está acontecendo. Só que você nunca perceberia isso ouvindo o que ele diz, porque o próprio Trump explicou que na verdade sabe de uma coisa. Isso pode demorar bastante. Eu não estou sob pressão nenhuma. Rejeitamos uma proposta do Irã no fim de semana. Você pode nos contar algo sobre essa proposta? Era simplesmente inaceitável. Sabe, muita gente perguntou, mas ele tem um plano? Claro que temos. Eu tenho o melhor plano de todos. Quero dizer, o Irã foi derrotado militarmente, totalmente. Eles ainda têm um pouco de força, talvez tenham se reestruturado nesse período. Mas a gente acaba com isso em no máximo um dia. Pois é, olha, é isso que realmente me preocupa. Se ele está dizendo essas coisas só porque quer, sei lá, manipular a opinião pública americana, isso é ruim, mas é uma coisa. Agora, se ele realmente acredita no que estão dizendo para ele, se ele acredita no que ele mesmo está dizendo, aí sim é um sinal de alerta sério, porque ele afirma que eles foram derrotados militarmente. E não foram, de jeito nenhum. Eles sofreram danos, claro. Mas o que mais importa, o ponto mais importante, o controle do Estreito de Hormuz, nunca saiu das mãos deles, desde o começo da guerra. Uma guerra que nós escolhemos. A gente nunca conseguiu tirar isso deles. Nada do que fizemos, o bloqueio, os bombardeios, esse projeto fracassado, seja lá como chamem, Projeto Liberdade, tudo isso foi ridículo e nunca deu em nada mesmo. Agora, ao que parece, eles estão pensando em retomar isso. Falaram sobre isso também hoje de manhã, além de talvez fazerem outras ações militares. Mas nada disso teve sucesso. A gente não conseguiu parar as fábricas de mísseis deles. Não conseguimos parar as fábricas de drones. Não conseguimos impedir que recebam apoio dos aliados regionais. E não derrubamos o governo deles, de forma alguma. E claro, ainda não temos acesso nem controle sobre nenhuma das instalações nucleares deles, que podem ter sobrevivido aos bombardeios ou podem estar em outro lugar, nem sobre o material nuclear reprocessado. Fora isso, estamos indo muito bem. Mas o presidente Trump parece achar que sim, que está tudo sob controle. Que eles serão derrotados militarmente e que tudo o que estiverem construindo a gente vai destruir em um dia. Não, não é isso. Dá para explodir todo tipo de coisa, seja lá o que for essa armada. Você lembra daquela grande armada de que ele falou no começo, nas semanas que antecederam tudo isso? Pois é, depois ela entrou em ação. Agora, ele reconstruiu boa parte daquilo. Trouxe novas tropas, muitas tropas terrestres também, e muito mais munição. Então, todos aqueles estoques que tinham sido usados nos primeiros 40 dias foram repostos. Em alguns casos, segundo relatos, até superaram o nível original. Por isso, dá para causar muito dano de novo no Irã, e dá para explodir todo tipo de coisa na superfície. Mas, assim como antes, não importava o que você destruía na superfície. O que realmente importava era o que você atingia por baixo dela. E é por isso que a gente não vai ter mais chance de conseguir depois do que tinha antes. Porque a mesma tecnologia que usamos e que não funcionou antes é a mesma que usaríamos depois. As instalações deles continuam debaixo de montanhas de granito e ainda não dá para chegar até lá. Então, as coisas que realmente importam, você não consegue alcançar. E aí, o que se ganha voltando lá para atacar de novo? É claro que isso teria consequências, mas, olhando de forma simples, nada vai mudar. O resultado da segunda vez não vai ser diferente do da primeira. As coisas não funcionam assim. Agora o presidente Trump também está dizendo, olha, sabe de uma coisa, eu quero uma vitória completa.
Eles acham que, bom, eu vou me cansar disso, ou vou ficar entediado, ou que vai haver alguma pressão. Mas não há pressão. Nenhuma pressão. Nós vamos ter uma vitória completa. O Irã me disse de forma bem enfática porque eles pretendem nos entregar o que eu chamo de pó nuclear. É mais fácil falar assim do que explicar. Mas vocês vão ter que retirar isso, porque eles não têm o equipamento necessário para mover. Você e a China são os dois países no mundo que poderiam retirar isso. Certo. Voltando àquele conceito, se ele realmente acredita no que está dizendo, de que vamos ter uma vitória completa, veja, isso enfraquece totalmente a possibilidade de ele usar aquela teoria de simplesmente sair de cena. Porque, se você diz que vai ter uma vitória completa, então não dá para, daqui a um dia, um mês ou 3 meses, virar e dizer, sabe de uma coisa? Estamos saindo porque já vencemos tudo. Quando, na verdade, tudo aquilo que eu acabei de mencionar ainda está em jogo. E os iranianos continuam desafiando e controlando todos os pontos que eu citei, principalmente o Estreito de Hormuz. Você não pode simplesmente sair dizendo para todo mundo hoje, enquanto se reúne com seus generais, que vai ter uma vitória completa. Se depois disso você for embora e deixar qualquer outra coisa para trás, ainda mais sem um acordo negociado, só virando as costas, então pode alegar o que quiser. E ainda assim, até hoje, eu recomendo que a gente siga esse caminho, porque é o único que pode limitar o prejuízo do que já está praticamente decidido. Qualquer outra opção. Enterrar o problema com a bala, minerar bloqueio ou recomeçar a guerra de qualquer forma. Vai ter todo o dano de começar a partir because só vai pautar o sinal. Então eu ainda sou a favor disso. Acho que ele deveria fazer, mas isso está deixando as coisas mais difíceis para ele. E se ele realmente acredita pelo que anda dizendo, que a gente pode ter uma vitória completa, isso é bem preocupante, porque pode me levar a pensar que ele não está indo na direção de encerrar o conflito, mas sim voltando para a ideia de recomeçar a guerra. Agora ele vive repetindo, não tô com pressa nenhuma, não tô sob pressão. Pois é, mas deveria estar. Ele está sob muita pressão, quer ele admitir ou não. Só para citar algumas coisas recentes. A Índia, que é um dos nossos aliados, está enfrentando um problema sério. Eles estão dizendo para o povo deles, o primeiro-ministro, que ele teve que ir diante do país e dizer, olha, a gente vai ter que fazer algumas coisas de um jeito diferente. Precisamos cortar pela metade o uso de fertilizantes. Temos que começar a trabalhar remotamente, nada de comprar ouro. Aí embaixo, dá para ver ele dizendo, peço aos cidadãos que usem menos combustível, trabalhem de casa e reduzam as importações, porque os preços globais de energia estão pressionando as reservas de moeda estrangeira do país. Então, é o nosso aliado que já começa a enfrentar muitos problemas ali na região. Combustível de aviação. A gente vem falando sobre isso. Aqui tem um gráfico que mostra o Reino Unido, a Alemanha, a França, a Irlanda, a Dinamarca, a Espanha e a Noruega. E você vê que todas aquelas linhas estavam indo retas até a guerra começar. Desde então, elas começaram a cair. E dá para ver agora, quando a gente chega aqui nesse mês, na verdade dá para ver aquele traço preto e verde lá embaixo, é a Irlanda. Eles estão praticamente sem nada agora. Então não vão ter combustível suficiente nem para manter as operações, a menos que consigam de outras companhias. Mas dá para ver que as outras companhias também estão começando a ficar com pouco combustível de aviação, porque uma parte importante do combustível europeu, especialmente o de aviação, vem do Golfo Pérsico, e por isso foi bloqueado. E olha, quando chegar em julho, todo mundo vai estar em níveis criticamente baixos. E muitos desses países já cortaram dezenas de milhares de voos que já foram cancelados. E a gente vem conversando com você várias vezes, desde que essa guerra começou, especialmente desde o início do cessar-fogo,
sobre o problema de que o preço do petróleo tem sido mantido artificialmente baixo por causa da ingenuidade dos investidores e pela manipulação intencional do mercado feita pelo presidente Trump com suas declarações para manter a confiança alta e dar a impressão de que está tudo bem. Isso tem um bom efeito político para ele no curto prazo, mas tem um efeito ruim para nós no médio prazo. Porque os sinais que um petróleo mais caro traria e que fariam a gente começar a agir, como a Índia está fazendo agora, por decisão do presidente ou do primeiro-ministro deles, a gente já teria feito se o preço tivesse dado esse sinal. Então as pessoas já estão começando a economizar um pouco, porque o preço da gasolina e do diesel está $1 ou mais acima do que era antes. Isso já teve um impacto. Mas como o preço ainda está relativamente baixo, muita gente pensa, não vou reduzir tanto assim. E por isso o preço não subiu tanto. Certamente não muito mais do que $1 acima do que era. Agora a gente está se aproximando dos $5, a média nacional está chegando perto disso. E isso vai deixar as pessoas um pouco mais insatisfeitas. Mas, se o preço real do petróleo projetado, especialmente para os próximos meses no mercado futuro, estivesse de acordo com os fundamentos, ele estaria bem mais alto do que está agora. E só isso já mostraria para as pessoas que a gente precisa começar a agir de um jeito diferente. As pessoas começariam a pensar, quais são os fatores que podem ajudar a reduzir o impacto, e por aí vai. Isso diminuiria o consumo. E assim, o tempo em que a perda do fluxo vindo do Golfo Pérsico afeta o mercado global seria maior, o que acabaria sendo melhor para a gente e também para os outros. Mas quando se mantém esse sinal de não é tão grave assim, as pessoas não reduzem o uso. Elas acham que vai ficar tudo bem e continuam gastando, continuam fazendo tudo do mesmo jeito, o que faz com que tudo se esgote ainda mais rápido. Tudo isso é permitido, não só pela declaração do presidente Trump, mas também pela liberação de estoques de petróleo em vários lugares do mundo. As reservas estratégicas de petróleo nos Estados Unidos e em outros países, inclusive algumas na China. A China tem tomado algumas medidas para reduzir o consumo e até tem fornecido combustível para alguns aliados da região. Tudo isso ajudou a diminuir o impacto da redução do fluxo que vem do Golfo Pérsico. O preço do petróleo, claro, está mais alto, cerca de $30 por barril, a mais do que estava quando a guerra começou, mas ainda assim não subiu tanto quanto poderia. Só que isso é uma ilusão, porque dá a impressão de que dá para manter essa situação. E não dá. Quando esses depósitos e as reservas estratégicas de petróleo chegarem a um certo nível, e segundo uma reportagem da Bloomberg que eu vi hoje de manhã, isso deve começar a acontecer em 2 ou 3 semanas, aí não vamos mais ter essa cobertura. Ou seja, a falta de oferta no mercado global, que vinha sendo mascarada pelas liberações das reservas, não vai poder ser escondida. Vai haver de fato uma escassez física. Então o preço vai ter que subir porque vai faltar produto. Simplesmente não tem o suficiente para todo mundo. Não há mais fontes disponíveis. E a única forma de o mercado se equilibrar é aumentando o preço. Tudo isso vai deixar o público aqui nos Estados Unidos muito insatisfeito. E o presidente Trump vai ter que tomar alguma medida para lidar com essa situação. Então, quando ele diz, não estou com pressa, não tem pressão sobre mim, tem sim. E vai ter muito mais pressão em breve. Agora, ele pode até dizer isso em público, mas nos bastidores tenho certeza de que ele tem todos os gráficos e relatórios dos especialistas dele. Provavelmente está neste exato momento, numa reunião com a equipe de segurança nacional, analisando tudo isso. E isso vai colocá-lo numa situação de estresse e pressão cada vez maiores. Porque, se ele continuar com essa ideia de empurrar o problema com a barriga, todas essas coisas vão acontecer. Isso não vai impedir o aumento dos preços, nem evitar o impacto quando faltar oferta global suficiente. O pior resultado
seria dizer: vamos reiniciar a guerra. Mas dá para entender por que ele pode se sentir tentado por esse tipo de argumento. A gente mostrou aqui no programa, o Mark Levin, o Jack Keeney e vários outros, dizendo que precisamos seguir o caminho militar, porque assim acabaríamos com eles de uma vez por todas. Sabe, é até irônico. Já ouvi essa frase várias vezes e eu costumava pensar, porque eu via muito isso em filmes de guerra ou em Star Wars, que era uma daquelas falas clichês, tipo, vamos acabar com eles de uma vez por todas. E eu sempre achava aquilo tão forçado, pensava, ninguém fala isso de verdade. E agora olha só, eles estão realmente dizendo isso na vida real. O Jack Keeney já disse isso pelo menos uma vez, que eu vi. Nós vamos acabar com eles de uma vez por todas. O que é absurdo. É ainda mais absurdo do que num filme de ficção, onde você pode escrever um roteiro em que eles não acabam. Aqui, a gente tem os fatos concretos, a realidade no terreno, e é claro que não vai dar para acabar com eles de uma vez por todas, nem de outro jeito. Mesmo assim, é disso que eles estão falando, e dizem isso com confiança. E quando falam com confiança suficiente, se aparecerem com gráficos, tabelas e declarações de pessoas que aparentemente o presidente Trump ouve, ele pode acabar se sentindo tentado a seguir por esse caminho. E aqui está o próprio Jack Keane, acho que foi mais cedo hoje, dizendo exatamente isso. Olha só o que os iranianos estão propondo para a gente. Primeiro, manter parte do programa nuclear deles, e isso, obviamente, é inaceitável. Segundo, continuar com soberania sobre o Estreito de Hormuz por tempo indefinido. E aí vem as outras três condições. Eles sabem que o regime provavelmente vai sobreviver, mesmo que a gente retome as operações de combate, mas querem que ele fique tão enfraquecido que acabe vulnerável a um colapso. Só que se a gente aceitar esse acordo, 3 das exigências deles têm a ver com financiar a própria recuperação, descongelar os ativos bloqueados, retirar as sanções e ainda pedir reparações pelos danos sofridos. Então, é claro que o presidente Trump rejeitou completamente isso. Eu acho que a gente já deu tempo suficiente para ver se as negociações funcionariam, e não vão funcionar. Na minha avaliação, o melhor a fazer agora é voltar e concluir o que começamos, de acordo com os objetivos militares que foram definidos. Sério, essa é a sua recomendação? Olha, isso mostra, e me desculpa, mas é preciso dizer em voz alta, isso mostra que ele é incompetente. Ou ele é mentiroso, ou é incompetente. Se ele não acredita nisso, então é mentiroso. Se acredita, é incompetente. Porque não existe nenhuma estratégia militar que mude o resultado dos primeiros 40 dias só repetindo o que já foi feito. A gente já provou que isso não funciona. E eu te disse isso porque a gente provou no ano passado. Na guerra de 2025, não dá para fazer isso, porque eles têm capacidade de contra-atacar com precisão cirúrgica. E agora a gente tem provas concretas, vindas do New York Times, do Washington Post e de vários outros, a CNN e alguns analistas independentes que analisaram todos os danos causados a instalações dos Estados Unidos e de alguns aliados. E o que se vê são ataques precisos. Eles acertam exatamente o que miram. Ainda existe essa alegação absurda de que a gente derruba 90% dos mísseis inimigos. Eu acho isso muito improvável. O Ted Postol já participou do nosso programa antes e disse que isso não é verdade. Eu, pessoalmente, não sei. Mas seja qual for o número, as evidências estão aí. Seja 10% ou algo maior, eles conseguem passar. Eles atingem o alvo. Ou seja, quando eles dizem, se vocês voltarem às operações de combate, nós vamos atingir a infraestrutura de energia, vamos atacar as instalações de petróleo, talvez até os oleodutos, as estações de tratamento de água e as usinas de dessalinização. Isso representa uma ameaça potencialmente existencial para os países que seriam atingidos. É isso que eles estão dizendo. E eles realmente têm capacidade para fazer isso. Não dá para impedi-los militarmente. Se desse, já teríamos feito.
Então, quando ele fala, vamos lá terminar o trabalho e concluir todas as tarefas que deixamos de lado, isso simplesmente não vai acontecer. Ultimamente, eles têm repetido essa afirmação estranha para tentar deixar a situação com uma aparência melhor, dizendo algo como, mas naquela época eliminamos 70%. A gente vai pegar os outros 30% ou 25%, depende do dia em que eles estão falando, e resolver isso aqui. Olha, se fosse esse o caso, então todas aquelas coisas importantes que eu mencionei no começo, que eles ainda têm, 70% delas já teriam sido tiradas, mas nenhuma foi. Então, se o presidente Trump estiver ouvindo isso, é um problema. E sim, é um problema, e mais uma vez, é mais uma evidência de que ele está se inclinando nessa direção. O presidente Trump participou de uma entrevista com a Cheryl Atkinson, num vídeo que foi publicado no fim de semana, onde ele foi questionado com mais detalhes sobre o material nuclear reprocessado. Em que ponto estamos nessa guerra se ainda não consigo obter deles o material nuclear ou urânio enriquecido? Bom, a gente vai conseguir isso em algum momento. Tudo que a gente quiser vai estar sob vigilância. Sabe, eu criei uma coisa chamada Força Espacial e eles estão de olho nisso. Se alguém entrar lá, eles conseguem dizer o nome da pessoa, o endereço, até o número do crachá. Não, a gente tem isso muito bem monitorado. Se alguém chegar perto do lugar, a gente vai saber e vamos explodir. Vamos explodir. A gente pode conseguir isso a qualquer hora que quiser e se não conseguir, forgone explode. A ideia dele é basicamente, vamos lá, atiramos neles e pronto, como se não houvesse consequência nenhuma. O fato de ele continuar repetindo isso, falando disso o tempo todo de forma retórica, acaba afastando ainda mais a única possibilidade que poderia reduzir o dano, a chamada teoria de sair de cena. Porque nesse caso, ele está falando de ação direta, de ação física. Mesmo quando ele fala em vitória total, ainda existe um argumento plausível para o Trump transformar isso em algo como esse é o discurso que eu vou usar para me retirar, afinal, conquistei tudo o que queria. E ele pode simplesmente inventar o resto. Só que isso está ficando cada vez mais difícil, por causa das conexões que ele mesmo cria com essas falas. Mas algo assim do tipo, não, se eles tocarem nisso, a gente vai bombardear, vamos voltar lá? Isso é um problema real. Agora, esse é o lado dos Estados Unidos. Deixa eu mostrar o que o lado iraniano está dizendo. Porque se a gente acha que eles estão sob pressão, que a gente tem todas as cartas na mão e eles não têm nenhuma, e que vão ceder, talvez valha a pena ouvir o que os iranianos estão dizendo. O porta-voz da Comissão de Segurança Nacional, tudo isso é de hoje. Citando Islami, acho que é um dos oficiais deles, disse, o enriquecimento nem é negociável. A questão da tecnologia nuclear não está na pauta. Então teve esse comentário aí com a Cheryl Atkinson e o anterior, mais cedo hoje, em que ele fala algo como, sim, a gente vai conseguir esse material. E eles disseram que ou nós ou a China teríamos que resolver isso, porque eles não conseguem. Bom, isso é um absurdo. É um completo e total absurdo. Isso nem está em discussão. Tudo o que o lado iraniano está dizendo é que eles ainda vão deixar esse assunto na mesa, mas em segundo plano. Não vai estar na frente como prioridade. Isso não faz parte do que está sendo tratado agora. A única coisa de que estamos falando neste momento é acabar com a guerra e consolidar o nosso controle sobre o Estreito de Hormuz. Porque eles acham que têm cartas na mão. Porque estão olhando para isso de forma bem racional e acreditam que conseguem aguentar o que estamos impondo a eles. E eles sabem o quanto já suportamos, quantas coisas destruímos, quantas pessoas matamos. Eles estão calculando que é um preço alto a pagar, mas que é necessário para chegar ao ponto em que possam derrotar estrategicamente os Estados Unidos e tirar o risco de uma guerra futura da mesa. A última coisa que eles vão fazer, e isso é algo que os iranianos vêm dizendo há muito tempo, muitos até antes da guerra começar, é aceitar um cessar-fogo ou o fim do conflito
a qualquer custo. Se isso significar deixar a porta aberta para que os Estados Unidos ou Israel voltem daqui a alguns meses, alguns anos, ou quando quiserem. Eles disseram não, não vamos fazer isso. E até agora parece que estão cumprindo o que disseram. E então tivemos o presidente Heise. Ele diz, de acordo com a ISNA, o serviço de imprensa deles no Irã, que a opção racional, lógica e baseada no interesse nacional é que a vitória das Forças Armadas no campo de batalha também seja concluída na arena diplomática e que os direitos da nação iraniana sejam afirmados a partir de uma posição de dignidade e autoridade. Então ele parece bem confiante também. Parece bem certo de que, olha, nós vamos conseguir. Vamos ter sucesso aqui no que já conquistamos militarmente. E quando ele fala do que foi conquistado militarmente, é só olhar o que eles fizeram com as bases militares dos Estados Unidos. Praticamente esvaziaram 16 das nossas instalações. 16. Deixando-as quase inutilizáveis. De novo, eles praticamente destruíram, não totalmente, mas causaram danos sérios, a base naval no Bahrein, a ponto de termos que evacuar. Na maioria desses lugares, tivemos que evacuar para tentar reduzir o número de baixas entre as nossas tropas. Eles olham para o que fizeram com os nossos navios. Nossos navios, principalmente os poucos que chegaram, foram atacados. Até agora, a Marinha não teve nenhuma perda em combate. Mas temos sido muito cautelosos, com razão, evitando colocar os navios no estreito com frequência e tirando eles de lá bem rápido quando entram, para mantê-los fora de alcance, onde o risco é menor. Mas veja, tudo o que eles tentaram militarmente, especialmente os danos significativos causados a Israel, às cidades israelenses e também a instalações por todo o Golfo, nos países do Conselho de Cooperação do Golfo, foi para mostrar que existe um custo em proteger os Estados Unidos. Então, quando eles dizem que tiveram sucesso, é porque não queriam uma guerra. Mas quando a guerra foi imposta a eles, na visão deles, a resposta foi bem-sucedida, porque mostrou que não dá para simplesmente empurrá-los para qualquer lado. Eles não são a Síria, que vai só aceitar mísseis na cara, não reagir e se render até ser derrubada do poder, como aconteceu com Bashar al-Assad. Eles disseram, nós não vamos fazer isso. Então agora eles mostraram uma capacidade militar que deixa claro, se você atacar, eles vão revidar e vai doer. Agora ele está dizendo, vamos acrescentar a diplomacia a isso. Aí a gente olha para o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Bakai. Ele diz que a proposta do Irã aos Estados Unidos foi, do ponto de vista deles, razoável, responsável e generosa. E acrescenta, lamentamos que o lado americano continue insistindo em visões unilaterais e exigências irracionais, baseadas em mentalidades amplamente fabricadas pelo regime sionista. Ou seja, ninguém está recuando. Ninguém parece preocupado, estressado ou achando que o tempo não está a seu favor. Porque, diferente do presidente Trump, tem algumas coisas que vão começar a acontecer em questão de 2 ou 3 semanas. Por enquanto, quando a gente fala de fornecimento de energia, do esgotamento das reservas estratégicas de petróleo, da alta no preço do petróleo e de tudo que vem junto com isso na economia, não existe nada equivalente do lado iraniano. Eles estão sofrendo. E esse sofrimento pode continuar. E se voltar a ter operações de combate, o sofrimento vai aumentar. Mas nada que eles já não tenham vivido antes. Lembre-se, eles tiveram uma guerra de 8 anos só na década de 80. Eles têm experiência direta. Muitas das pessoas, ou a maioria das pessoas em cargos importantes do governo hoje, lutaram na guerra entre Irã e Iraque. O professor Morandi, que já participou do nosso programa várias vezes, também lutou nessa guerra. Então, quando essas pessoas dizem a gente sabe o que é sofrer e suportar muita dor, isso tem peso, porque eles realmente passaram por isso. Nunca subestime isso. Alguém que viveu aquilo, que agora encara a situação com sobriedade e entende o poder dos Estados Unidos, o que podemos mobilizar, o que podemos lançar contra o país deles em pouco tempo.
Quando essa pessoa diz que consegue aguentar, há bons motivos para acreditar que ela sabe do que está falando. Mas olha só, sobre quanto tempo isso pode durar, tem outro ponto que é bem importante. Isso foi publicado também pelo Iran Today, a partir da agência de notícias ISNA. O chefe da Associação de Navegação disse sobre o bloqueio marítimo que o país tem mais de 6.000 quilômetros de fronteira terrestre com 7 países e 7.000 quilômetros de fronteira marítima ao norte, no Mar Cáspio, com 5 países. Por essas rotas, eles estabeleceram conexões ferroviárias com a Rússia, a Turquia e vários outros países também. Então, o que eles estão dizendo é o seguinte: o bloqueio causa prejuízo, claro, mas não é algo catastrófico, porque eles têm várias outras alternativas. E você deve lembrar, não faz nem um mês que o lado iraniano teve negociações com o Paquistão e abriu, se não me engano, 6 fronteiras terrestres, talvez 5 ou 6 rotas por terra, para começar a fazer negócios e levar mercadorias para outros portos para conseguir importar e exportar bens, e por aí vai. Então o nosso bloqueio é limitador, mas não impede totalmente. O Irã tem alternativas e está usando essas alternativas. Tudo isso mostra que, especialmente se for só a versão de bloqueio, eles conseguem seguir, com certeza talvez seja um termo forte, mas sem dúvida, por muitos meses até o fim do ano, antes que isso comece a causar algum tipo de problema mais sério. De novo, não dá para reforçar isso o bastante. A gente talvez tenha algumas semanas, poucas semanas, até que as coisas fiquem sem volta. Não dá para sair andando delas. Não dá para conversar e resolver. Então, em termos de quem está mais pressionado pelo tempo, é claramente os Estados Unidos. Agora, como eu disse, vamos ver. O Gary está acompanhando as manchetes aqui. Se sair alguma coisa dessa reunião que acabou de acontecer, ele avisa a gente. Mas tem também uma informação do Axios, mais cedo hoje, citando 2 oficiais americanos. O Axios está dizendo que o presidente dos Estados Unidos está considerando realizar ataques limitados contra o Irã, numa tentativa de pressionar o país a voltar às negociações nucleares. Um dos funcionários dos Estados Unidos disse que ele vai dar uma apertada neles, se referindo ao presidente Trump. Já outro afirmou, acho que todos nós sabemos para onde isso está indo, ou seja, de volta para o reinício da guerra. Segundo o relatório, uma das opções em discussão é atacar 25% dos alvos que os Estados Unidos já mapearam, mas ainda não atingiram. Isso é uma situação muito, muito ruim. De novo, tudo isso empurra cada vez mais na direção do pior desfecho possível. Tem gente ao redor dele dizendo, vamos acabar com eles de uma vez por todas, isso vai forçá-los a ceder. E aí dá pra ver que eles estão dizendo, tá bom, sabe de uma coisa? Vamos evitar fazer o que fizemos da primeira vez, aquele grande choque e pavor, tipo martelo pesado. Vamos com algo menor. E a ideia seria sinalizar para eles que isso é só para forçar uma negociação em termos aceitáveis para nós. Mas não há motivo para eles aceitarem isso. O lado iraniano já disse antes, e vou ver se há algum comentário específico sobre isso mais adiante, que não, assim como disseram quando essa guerra começou. Se cair uma bomba, não vai existir opção de bomba pequena. Se atingirem qualquer alvo, eles vão atingir o deles. E nos últimos dias, no fim da semana passada e durante o fim de semana, eles afirmaram que já têm seus alvos definidos, prontos para atacar. Se a guerra recomeçar, eles vão começar a atingir todos esses alvos caros, bases militares americanas, navios americanos no mar. Aliás, no fim de semana eles divulgaram uma foto de um dos submarinos deles que tinha vindo à tona dizendo: a gente nem usou esses ainda, podemos começar a usar também. Então, por mais que nossos sistemas de defesa aérea funcionem, a gente nem sabe direito como funcionam as medidas defensivas submarinas debaixo d'água. Talvez funcionem, talvez não. Eu não sei. O presidente Trump hoje, ninguém sabe se é verdade, disse que 111 mísseis iranianos foram disparados contra um navio de guerra
que ele nem especificou qual era, e afirmou que 100% deles foram interceptados pelas nossas contramedidas. Eu não sei se isso é verdade. Não tem vídeo. Ninguém pode confirmar. Eu acho difícil acreditar que tantos mísseis tenham sido lançados e que todos, absolutamente todos, tenham sido derrubados. Nada passou. Nenhum nossos outros sistemas de defesa aérea é tão eficiente assim. Mas enfim, é isso que o presidente Trump está dizendo. Agora, se ele quiser testar isso numa escala maior e mandar nossos navios de guerra de volta para uma situação de risco, aí talvez a gente descubra o quão boas ou não tão boas as coisas realmente estão. O presidente Trump, no entanto, tem algumas coisas que eu quero comentar aqui, já chegando ao final. Quando a gente fala em lidar com o lado iraniano, uma coisa é ter desprezo por alguém e sentir isso em particular. Mas quando você diz essas coisas em público, isso não ajuda em nada a sua causa. Porque, no fim das contas, você está tentando fazer com que o outro lado mude de posição e se aproxime da sua. E quando você fala deles de forma condescendente, isso só enfraquece ainda mais as suas chances. Pelo visto, o presidente Trump ainda não recebeu esse recado. President Trump apparently hasn't gotten that memo. Eles são lunáticos tendo uma arma nuclear. Eu lido com eles. Eu digo isso pra eles. Eu falo, vocês são malucos. Eu lido com eles. Eles falam de um jeito diferente. Eu digo, vocês são loucos. Vocês são pessoas loucas. Vocês são doidos. Vocês não vão ter uma arma nuclear. Eles acham que conseguem me convencer, mas não se saem muito bem nisso. Mas eles sabem o que eu penso. Eles não podem ter uma arma nuclear. Eles usariam em menos de uma hora depois de conseguir uma. Claro, não existe absolutamente nenhuma evidência disso. Isso é uma invenção que eles continuam repetindo, e todas as pessoas que defendem a guerra se apoiam nessa ideia. Se eles tivessem uma arma nuclear, usariam em uma hora. Mesmo que ninguém mais no planeta, além de nós, tenha usado uma arma nuclear, e quem tem, usa como forma de dissuasão para evitar ser atacado. E isso tem funcionado. Tem sido bem eficaz para impedir operações em grande escala contra qualquer país que possua armas nucleares. Então isso é mentira. É algo inventado para fazer com que eles pareçam irracionais. E eu não sei, talvez esse seja o objetivo aqui. Talvez o objetivo do presidente Trump seja algo como: olha, eu nem me importo mais com o lado iraniano. Só quero que pareça que não dá para negociar com eles, assim a gente é forçado a seguir pela opção militar. Tem um último vídeo que eu quero te mostrar, onde ele basicamente diz a mesma coisa, dizendo: eles é que estão sendo irracionais. Olha, eu já tive que lidar com eles 4 ou 5 vezes. Eles mudam de ideia, são pessoas muito desonradas, a liderança. Não esquece, é o 3º nível. O 1º nível é Deus. Eles foram irracionais. O 2º nível é mais razoável. O 3º nível, ninguém quer ser presidente, sabe? Eles dizem, quem quer ser presidente? Ninguém levanta a mão. Mas eles simplesmente mudam de ideia. Já vi muito disso nos negócios. Sabe, aquelas pessoas que mudam de ideia, como a gente chama. Você faz um acordo e no dia seguinte eles te mandam um documento que leva 5 dias para chegar, quando devia ter chegado em 20 minutos. E é um documento bem simples. Eles nunca vão ter uma arma nuclear, tá? Preciso mesmo dizer isso em voz alta. Os que mudam de ideia, eles tinham um acordo, e de repente eles... Desculpa, o que aconteceu em maio de 2018 mesmo? Tem alguma coisa com essa data? Não tô lembrando. Você mudou de ideia pelos Estados Unidos e tirou o país de um acordo que já tinha sido firmado só porque não gostou dele. Então você mudou o acordo, mudou de ideia e simplesmente nos tirou dele. Quem é o lunático aqui? Quem é que não pode ser confiado? E ele ainda fala que eles são pessoas desonrosas. Eles são desonrosos? Depende de com quem você quer conversar. A Agência Internacional de Energia Atômica e algumas outras entidades independentes dizem que, na maior parte, o Irã cumpre as restrições do acordo.
Sometimes they had been found out to be in violation. Às vezes, eles foram pegos violando algumas regras. E eu lembro que nos anos anteriores, quando isso acontecia, eles voltavam a agir conforme o combinado. Assim que alguém apontava o problema, ou quando eram flagrados, ou quando a questão chegava até eles, depende de como você quiser ver, eles voltavam a cumprir o que tinham prometido. Mas, no geral, eles faziam o que diziam que iam fazer. Agora, o único lado que vive dizendo uma coisa e fazendo outra é o nosso. E o mundo inteiro está vendo isso. É claro que o povo do Irã está vendo isso. E desse jeito, a gente não dá para eles nenhuma motivação, nenhum interesse em voltar e dizer agora vamos retomar o compromisso. É como perder a bola no futebol. Ok, tudo bem, você já me enganou 17 vezes seguidas, mas vai saber. Talvez dessa vez, tudo bem, eu confio em você mais uma vez. Quer dizer, eles seriam tolos. E você pode chamá-los de muita coisa do que quiser. Só não dá para chamá-los de tolos, porque eles não parecem nada tolos. E agora parece que estão dispostos até a correr o risco de voltar ao conflito, mesmo sabendo que a gente vai despejar todo tipo de fogo e destruição sobre as cidades deles de novo, e que provavelmente centenas, talvez até milhares de pessoas deles vão morrer além das que já morreram. Mas pelo que me parece, o lado iraniano está apostando tudo nisso. A gente reconhece o custo para nós, mas também reconhece a oportunidade. A gente entende o custo que isso teria para nós se a guerra recomeçar, mas também entende o custo que teria se a gente cedesse de novo, aceitando um acordo mínimo que não fosse o ideal. Se eles cederem mais uma vez, de um jeito que basicamente permita que o Trump saia de tudo com as mãos limpas, ou que Israel saia com as mãos limpas, então nada vai impedir que eles, ou melhor, nós, voltemos a começar tudo de novo no futuro. E é exatamente isso que o lado iraniano está atento. E o presidente Trump, de um jeito meio estranho, diz, sim, nós eliminamos todos os primeiros líderes, os segundos, os terceiros, e agora ninguém mais quer ser presidente. Ele percebe que Pezeshkian é o presidente do Irã, que já era o presidente do Irã e que antes da guerra também era o presidente do Irã. Ele não sabe que não houve nenhuma mudança no presidente do Irã e que muitos dos outros líderes importantes continuam lá. A gente assassinou vários no começo, mas a maioria dos principais ministros não mudou. Então, na prática, não houve mudança nenhuma, só uma troca de pessoas. E se for ver bem, dá para dizer que os que substituíram os assassinados são ainda mais radicais, menos dispostos a ceder em negociações. Ou seja, de qualquer forma que se olhe, a gente está se colocando numa situação ruim. Não é assim que se vence uma guerra. Nem é assim que se aplica, de forma eficaz, essa ideia de simplesmente se afastar. O que está acontecendo é que ou você não consegue tomar uma decisão e continua tropeçando nesse caminho de bloqueios, sem fazer nada enquanto o tempo se esgota, ou pressionado por essa janela de oportunidade que está se fechando, acaba ouvindo os linha dura do governo, cedendo aos falcões da guerra e tentando mais uma vez provar algo que já foi tentado 2 vezes antes e que não deu certo em nenhuma delas. Talvez, quem sabe, na terceira funcione. Mas isso é ignorância ou cegueira diante do que o lado iraniano pode fazer em retaliação e de quanto mais o nosso sistema de energia e a nossa economia vão sofrer com isso. Quantas pessoas mais ainda vão morrer do nosso lado? Eu sei que ninguém no governo americano se importa com as baixas do lado iraniano. Eu me importo com todas as baixas. Me importo com as pessoas em Israel que morreram sem necessidade. Claro, os americanos são a minha principal preocupação, porque eu sou alguém que coloca os Estados Unidos em primeiro lugar, sem vergonha disso. Então eu me importo com todos os nossos soldados, e venho alertando sobre isso desde antes da guerra, que ninguém precisava morrer. E agora morreram. Eu não quero que mais ninguém morra à toa. Nem iranianos, nem israelenses, nem iraquianos, cataris, emiradenses. Eu não quero que mais ninguém de país nenhum morra. A gente precisa acabar com essa guerra.
even aside from the death toll here. Mas mesmo deixando de lado o número de mortes aqui, como a gente conversou com o Health Ranger na semana passada, se a gente olhar para o lado militar, a probabilidade é que isso acabe gerando uma crise de depressão econômica. E agora? Não é mais só uma decisão política que interrompeu as coisas, especialmente os fertilizantes. Agora é um bloqueio. E vai levar mais de um ano, talvez muitos anos, para que boa parte disso volte a funcionar, mesmo nas melhores circunstâncias. E ninguém sabe se essas melhores circunstâncias vão acontecer. Isso pode causar fome em algumas das regiões mais fracas e mais pobres do mundo. Fome. Pessoas podem morrer porque simplesmente não vai haver o suficiente. A gente pode enfrentar dificuldades, mas eles podem passar por uma crise existencial, em que parte da população literalmente morre de fome. Isso é ainda mais grave do que a questão de quantos morreriam nos bombardeios. Than just the issue of how many would die in the bombing. And that's what our president and our leaders need. E é isso que o nosso presidente e as nossas lideranças precisam pensar e levar em conta quando olham para tudo isso. Não se trata só de novembro, cara. É muito, muito mais do que isso. É sobre a estabilidade do nosso modo de vida. É sobre a sobrevivência de outras partes do mundo. A gente sempre se colocou como uma cidade sobre o monte, a nação indispensável e todo esse tipo de conversa. E agora, por arrogância, orgulho e tenho que dizer, estupidez, estamos à beira de destruir completamente até a ilusão de que isso algum dia foi verdade. E se continuarmos nesse caminho, vamos acabar sendo uma fonte de dano para os outros. E se o presidente Trump ouvir essas pessoas e a gente recomeçar a guerra, estaremos destruindo tudo o que o nosso país construiu ao longo do último século. Our country has worked for the last century. You can even go back to really what we started even prior. A gente pode até voltar lá atrás, porque começou antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, passando por toda a era da Segunda Guerra e tudo que veio depois. Dá para literalmente destruir tudo isso num só golpe ousado, reiniciando uma guerra que a gente não tem como vencer. É isso que a gente precisa entender. Esse é o ponto principal aqui, pessoal. A gente vai continuar acompanhando de perto. Se surgir alguma notícia, vamos trazer para vocês na hora. Caso contrário, espero ver vocês amanhã. Eu sou o seu apresentador, Daniel Davis Deacon. Olha, eu não fico tentando convencer ninguém a comprar ouro, nem dizendo como cuidar da sua carteira de ações. Mas tem uma forma de você ajudar a gente. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha isso com alguém que você gosta. Hit that like button and share this with somebody you love.